Você tem dificuldade para entender o present perfect? Aquele tempo verbal que a gente usa o have ou has, mais um verbo em um modo diferente? Você sabe como ele funciona? Onde ele mora? Do que ele se alimenta? Nessa aula eu vou te mostrar em exemplos práticos aqui. Eu vou utilizar uma música, que é a música Arcade, para você poder entender. Até coloquei uma tabelinha aqui para ajudar. Então assista essa aula até o final, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Vamos lá, let's go, let's go, let's go. E como sempre, aqui a gente sempre vai trabalhar fala e compreensão. A gente fala um pouquinho de gramática? Fala, de forma prática. Muitas pessoas pediram para eu explicar um pouquinho isso aqui. Mas a intenção maior aqui é fazer você falar bem, fazer você entender bem. Esse é o foco principal. Então, let's go. Vê se você consegue entender. Ó, aqui tem uma dica. Tá aqui, ele vai utilizar esse verbo aqui, ó, em vermelho. Então, é uma das palavras que vai ser utilizada aqui. Vamos lá, vê se você consegue entender. E aí, fácil, difícil ou mais ou menos? Mais uma vez, vamos lá. E aí, conseguiu pegar? Vamos lá. O que ele disse aqui, ó? I've spent all of the love I've saved. Ou seja, eu gastei todo o amor que guardei. A palavra save também pode significar salvar, economizar ou guardar. Vai dar essa ideia. Por exemplo, economizar dinheiro, normalmente se utiliza esse verbo aqui. Save money. Guardar dinheiro, save money. Alright? Mas vamos lá. Reparou que ele utilizou aqui o I've aqui? O que é esse I've? O que significa isso? Primeiro, entenda que I've é a junção de I mais have. Opa, mais have. Então, juntou, ficou I've. Mas, Gabriel, se ele está dizendo eu gastei, por que ele não simplesmente utilizou esse verbo aqui, ó, normal, sem o I've? Simplesmente I spent. I spent. Por quê? Aí que entra o uso do present perfect. Do present perfect. Quando eu vou utilizar o present perfect? Quando normalmente ele é utilizado? Ele vai ser utilizado para falar de algo que aconteceu no passado, porém não se tem muita importância quando que isso foi. Simplesmente aconteceu. O foco está na ação. O foco está no acontecimento e não quando isso aconteceu. Porque normalmente, eu não vou falar que isso é uma regra, porque, cara, muito complicado você falar de regra, porque regra sempre tem exceção. Mas normalmente você vai utilizar o verbo no passado dele simples, aqui, ó, essa parte aqui, ó, esse e-mail aqui, quando você cita quando que isso aconteceu. Se foi ontem, se foi ano passado, semana passada, mês passado. Então vai dar essa ideia. A gente vai utilizar normalmente esse passado simples aqui, bom? Sem a presença do have. Agora, você viu have, você pode entender que não, o foco está no que aconteceu. Mas quando foi? Não quero saber quando. Simplesmente aconteceu. Olha só o que ele diz aqui. I've spent all. Eu gastei todo. Gastei todo o quê? Gastei todo o amor. Ou seja, mas não precisa falar quando isso aconteceu. Simplesmente eu gastei. E isso continua interferindo no meu presente. Eu continuo com isso na cabeça. Cara, eu gastei tudo. Gastei todo o dinheiro. Mas quando foi? Cara, não importa quando. Você não ouviu. Eu gastei. Eu simplesmente gastei. Então a ideia é essa. Quando você vai utilizar o I have e o verbo nessa lista aqui, que eu chamo de a última transformação do verbo, a gente quer focar no que aconteceu. Então a gente tem aqui a primeira, né, o início do verbo, o verbo na forma original. Então o verbo ele nasce assim, to be. A gente sabe que o to be ele vira am, ou ele vira are, ou ele vira is. Isso no presente. No passado ele pode virar, no passado simples ele pode virar esse aqui ou esse aqui. Agora, no particípio, que é a última transformação, falou em particípio, você tem que lembrar, é a última transformação dele, é o final da tabela, é a última evolução dele. Então,
been aqui. Como assim, Gabriel? Se eu quiser, então eu posso falar I've been? Sim, para passar a ideia de eu estive. Exemplo, eu estive em São Paulo. I've been to São Paulo. Eu estive lá. Quando foi isso? Não, não importa. Eu já estive lá, cara. Então, a gente utiliza esse tempo para dizer que não importa. Não me pergunta quando foi. Eu já tive essa experiência, isso já aconteceu comigo. Mesma coisa aqui, ó. I've, ele vai utilizar a última evolução do save, do verbo save. Não está aqui, mas imagine que isso aqui é uma lista gigante. E ele vai estar aqui. É claro que alguns irão se repetir, como por exemplo, said, aqui ó, said, vai se repetir. E outros, que estão chamados de irregulares, eles irão mudar. Por isso que eles são irregulares. Eles mudam. Eles não se mantêm como. Então, só para você poder entender e a gente seguir a nossa aula focada na compreensão e na fala, tá? Mas eu preciso passar isso aqui para você poder entender e não ficar na paranoia. Mas aqui não é isso. Esse é o uso dele. Então esquece um pouquinho o termo present perfect. Foque no uso dele. Tenta focar no uso dele, alright? Eu disse, por exemplo, I have said. Eu disse. I have said. Eu disse. Não importa quando. Simplesmente eu disse. Mas não importa. Eu disse. Agora, se eu falo I said that yesterday. Eu disse isso ontem. Aí sim, agora eu coloquei o ontem, coloquei semana passada, no mês passado, há alguns anos atrás. Aí, meu irmão, não posso mais utilizar o have. Então imagine que o have, o present perfect, é para você não deixar a pessoa perguntar quando. Ah, quando foi? Não importa, aconteceu. Alright? Eu aprendi inglês. I've learned English. Pronto. Ah, mas quando foi isso? Foi ontem, né? Não, eu aprendi. Pronto, I've learned. Beleza? Fechou aqui. A gente vai ver muito. I've seen. Eu vi. Tipo, não, eu já vi isso antes. I've seen it before. I've seen it before. Eu tive essa experiência de ver. Eu tive essa experiência. Mas quando foi? Quanto que você viu? Não sei, cara. Eu vi. Só sei que eu vi. I've seen. Ou I have seen. Beleza? Então é isso. Agora vamos continuar com a nossa aula. Se você só estava aqui por causa do present perfect, beleza. Agora, se você quer continuar melhorando a sua fala, a sua compreensão, vamos continuar. Vamos lá? Então, I've spent. Olha só como ele vai pronunciar. I've spent. Esse T, ele meio que suaviza ou simplesmente não pronuncia. Porque ele quer fazer o seguinte, ele quer facilitar isso, conectar a letra N com o A. I've spent all. I've spent all. E aqui ele conecta a letra L com a letra O. I've spent all. La. Por que la, Gabriel? Isso aqui é of. Aqui é como se fosse um AV aqui. Por que é? Você falou lá. Porque aqui ele vai omitir. I've spent all of the love. É como a gente pode colocar isso aqui? Esse T, perdão, ele meio que vira um D. I've spent all of the lada. Então aqui vai ficar lada. É assim, assim mesmo. Pra gente colocar assim. Lada. I've spent all of the love. I. Letra E muda. Letra V conecta com a letra A. I've saved. Saved. Aqui também é como se fosse muda essa letra E aqui. Save. Aqui, ó. O V é o último som. Depois só completa com D. Saved. Não é saved, saved. Não, é saved. Saved. Tipo David. Saved, alright? I've spent all of the love I saved. Vamos lá. I spent all of the love I saved. Se você reparar, esse F aqui, ele não é completamente omitido. Ficou tipo um love. É bem suave. Você deixando o seu ouvido afiado, você consegue perceber essas coisas. Mas também pode acontecer isso aqui. Agora só, preste bem atenção. Tá vendo que esse saved
save. Tem horas que, quando você tá cantando, quando você tá falando rápido, não dá para pronunciar tudo bonitinho. Mesma coisa vai acontecer quando a gente tem também esse I've aqui. Em algumas situações você vai ouvir simplesmente I. Por exemplo, I've been. Claro que de um jeito bem informal, né? Uma situação bem informal. Mas isso também pode acontecer. Tô dizendo isso para você preparar o seu ouvido. Vamos lá, continuação. We were always a losing game. We were always a losing game. E aí, conseguiu? Fácil, difícil ou mais ou menos? Aqui tem um negócio bem interessante, mas depois eu vou falar com você. We were always a losing game. Nós sempre fomos um jogo perdido. Olha a estrutura aqui que você vai utilizar. Essa estrutura é para quando você quiser dizer isso aqui, quando você quiser dizer isso aqui, ó. Nós sempre fomos. Pensa em que situação você poderia utilizar isso aqui. Nós sempre fomos. Nós sempre fomos amigos. We were always friends. Nós sempre fomos amigos. We are always friends. Aqui ele está dizendo que eles sempre foram um jogo perdido. Eu não sei se você reparou, mas eu não sei o que aconteceu com ele aqui, mas parece que ele, sem querer, adicionou um the aqui, ó. Vê se você consegue identificar isso, ó. We were always, we were, we were, we were always, we were always, we were. We've always. Parece que ele não falou, parece que ele falou isso, mas acho que isso aconteceu sem querer. Por quê? Talvez ele estava acostumado com isso aqui. I've. E aqui acabou saindo o v. Só que é we were always. Eu reparei que somente, pelo menos nesse clipezinho aqui, que aconteceu isso. Em outros eu não vi isso acontecer. Mas eu não sei se eu tô ficando maluco. Talvez você... Não, Gabriel, não, eu não vi nada disso não, mas eu tenho quase certeza que isso aconteceu aqui, cara. We were always. Quase certeza que aconteceu. O que você acha? Depois deixa aqui nos comentários. Mas vamos lá, ó. O que vai acontecer aqui? Always a. Aqui, ó. A letra S conecta com a letra A. Always a losing game. Always a losing game. Always a losing game. Vamos lá, sem o texto. We were always a losing game. Pior que não dá pra desouvir, né? Não tem como. Mas vamos lá. Próximo. Small town boy in a big arcade. E aí, fácil, difícil, mais ou menos? Small town boy in a big arcade. Deu? Vamos lá. Small town boy in a big arcade. Ou seja, um garoto de cidade pequena em um grande arcade. Arcade aqui seria fliperama. Arcade, fliperama. Eu não sei se muitos de vocês, ou você é dessa época, que se tinha uma marca de flipper, ou de fliperama, né, nos barzinhos, The King of Fighter, né, que a gente chamava de The King of Fighter, né, antes da gente aprender inglês, né, e outros jogos, como Cadillac de Dinossauro. Então tinha lá aquele jogo. E tinha uma marca que era essa aqui, se não me falha a memória. Mas arcade significa fliperama. Então ele está dizendo o seguinte: um garoto de cidade pequena em um grande fliperama. Arcade aqui a gente pode entender como fliperama. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Small town boy, aqui tranquilo. Porém a letra N aqui vai se conectar com o in a bag. Ou seja, em um grande. Aqui a gente tem uma ótima estrutura para a gente completar com aquilo que você quiser falar em um grande. Por exemplo, in a big company, ou seja, em uma grande empresa. Então a gente vai ter já aqui prontinho, já com a pronúncia, para você simplesmente completar. In a bigger. Depois ele conecta esse G com o A, ficando big arcade. Small town boy in a big arcade. Vamos lá agora, ó. Preste bem atenção. Small town boy in a big arcade. In a big arcade. Olha só como ele enfatiza essa conexão do big e o
arcade. Big arcade. Aí ele vai falar o que aconteceu. I got addicted to a losing game. Acho que aqui é tranquilo. A gente tem uma estrutura pronta aqui grande, muito útil, que dá pra você utilizar em várias situações. Mas vê se você consegue identificar. I got addicted to a losing game. E aí, foi? Vamos lá, entender aqui. I got addicted to a losing game. Ou seja, eu me viciei em um jogo perdido. Eu fiquei viciado também pode ser eu fiquei viciado em. Quando você quiser dizer eu me viciei em ou eu fiquei viciado em, você vai utilizar essa estrutura aqui. I got addicted to, que você pode conectar a letra T com A, colocando o som de R aqui. I gotta, igual no nosso português areia, arado, arara. I got addicted. Tid. Aqui, a pronúncia é tid. I got addicted to. E como é que vai ficar essa estrutura? I got addicted to. Você vai guardar essa estrutura e quando você quiser dizer que você ficou viciado em alguma coisa, espero que seja algo bom, você vai dizer isso. Pode deixar aqui nos comentários, completa aqui o que você ficou viciado. I got addicted to. Por exemplo, I got addicted to learning languages. Eu fiquei viciado em aprender idiomas. Uma coisa boa. I got addicted to. Então, você gravando essa pronúncia, você gravando isso aqui, você consegue falar isso de forma mais natural, sem ter muito problema. E isso também vai fazer com que você consiga compreender melhor o inglês falado. I got addicted to. Porque isso aqui vai se repetir muito. I got addicted to. Agora, olha só como é que vai ficar melhor. I got addicted to a losing game. Eu fiquei viciado em um jogo perdido. Então, ó, vamos entender melhor aqui, ó. Small town boy in a big arcade. Um garoto de cidade pequena em um grande fliperama. Aí ele ficou viciado em um jogo perdido. Que jogo perdido é esse? É só pra gente, nesse contexto, se achar aqui. All I know. Fácil, né? Praticamente pouquíssimas palavras. All I know. Ou teve dificuldade? Vamos lá. All I know. All I know. Talvez o que possa ter feito você ter dificuldade foi isso aqui, ó. All I know. Cara, falar inglês é você conectar sílabas, é você juntar sílabas, ou você juntar palavras uma na outra. Quando você tem uma consoante e a outra é uma vogal, você pode juntar. Ah, mas eles estão em palavras diferentes. Cara, não importa, eles fazem muito isso. É muito comum isso acontecer no inglês, principalmente sotaque americano. É muito comum isso aqui acontecer. Então você pode falar. Ah, tudo que eu sei. All I know. Tudo que eu sei. That's all I know. Isso é tudo que eu sei. Então tá prontinho, dá pra você deixar prontinho na ponta da língua. All I know. E pode reparar que ele também enfatiza isso. Essa conexão ele acaba enfatizando. All I know. Agora a gente vai descobrir tudo que ele sabe. Vamos lá, tudo que ele sabe. Loving you is a losing game. E aí, identificou? Loving you is a losing game. Loving you is a losing game. Ou seja, agora a gente descobriu o que é um jogo perdido. Amar essa pessoa. Então ele fala, amar você é um jogo perdido. Loving you. O G aqui, ó. Tchau. Loving you is a... Aí, conectando, ó. Consoante mais vogal. Is a losing game. Loving you is a losing game. Então, amar você é um jogo perdido. Ele ficou viciado. Então, ele ficou viciado em um jogo perdido. He got addicted to a losing game. Alright? E all he knows, tudo que ele sabe, is loving this person is a losing game. Amar essa pessoa é um jogo perdido. E aí, você diria isso pra alguém? Você já disse isso pra alguém? Ou você já pensou nisso de alguém? Loving you is a losing game? Vamos lá. Loving you
is a losing kind. Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você quiser aprender inglês com o meu método, o link está aqui na descrição. Inclusive tem uma aula completa dessa música aqui, onde eu destrincho mais partes dela. Alright? So, see you next class.